Criar o futuro que a gente quer exige muitas coisas. Criatividade, dedicação e até uma inquietação para pensar no que é e no que pode ser feito de um jeito diferente. E é aí que entra o design. Isso mesmo, você sabia que o design é uma ferramenta muito poderosa para ajudar a gente a ter um futuro mais sustentável e inovador? Pois esse é o tema de hoje do podcast Educação do Amanhã, que vem na parceria de Unicinos. Na Unicinos, você é o protagonista da sua própria trajetória. Com cursos de graduação conectados com o mercado de trabalho atual, você tem uma infraestrutura completa e tecnológica para os seus estudos. Conheça os campi de Porto Alegre e São Leopoldo e venha estudar na 4ª melhor universidade privada do Brasil. Unicinos, nossa sala de aula é o mundo. Na produção da Educação do Amanhã estão Rafaela Kinevitz, apresentação e roteiro comigo, Larissa Guerra, e operação de áudio e vídeo por Leandro Carvalho. E hoje eu tô aqui com o professor Guilherme Meyer, que é do curso de pós-graduação em design e vai contar um pouquinho pra gente como o design pode, afinal de contas, ajudar a gente a pensar o futuro. Bem-vindo! Obrigado. Professor, eu quero começar te perguntando, na verdade, como é que você construiu a sua carreira? Como é que o design chegou na tua vida? Bom, não esperava essa pergunta inicial. É uma sessão de terapia, a gente vai começar. Pois é, uma trajetória relativamente extensa. Eu optei pela vida acadêmica já durante a graduação. Eu fiz uma graduação em design. Isso já fazem 22 anos já. E assim que eu terminei a graduação, eu comecei a me encaminhar para a formação de pós-graduação. Então eu fui já me direcionando para as áreas do design e fiz um mestrado, doutorado e pós-doutorado sempre no design. E já comecei a atuar no nível de ensino superior. E desde lá a minha vontade sempre foi estar mais próximo de projetos de design e tentar articular isso como um jeito de fazer pesquisa também. Uhum. E atualmente eu coordeno esse programa de pós-graduação em design da Unicinos, né? É um programa que tem o curso de mestrado e doutorado em design. É um programa que já está agora com 17, indo para 18 anos, e a gente tem uma atuação numa área de concentração específica que se chama design estratégico. Que legal, eu ia já também perguntar o seguinte, para quem não conhece, um leigo, assim, o que é, afinal de contas, o design? O design serve só para a gente pensar em coisas, caneca, computador, ou ele te ajuda a imaginar outras ferramentas e outras possibilidades? Larissa, existem muitos designs, né? Então é uma área bastante consolidada no Brasil e também em outras partes do mundo, né? São muitos cursos de graduação em design, diversos programas de pós-graduação em design. E dependendo do tipo de design que se organiza, que se elabora, que se faz, tu tem uma vertente ou outra, né, da área. Então existem designs que são mais próximos dessa corrente tradicional, que se interessa pelo desenvolvimento de produtos, de objetos, de coisas materiais, como, né, xícaras, garrafas, carros, mobiliário. Talvez essa seja a fatia mais expressiva da área, né, por ter uma tradição mais consolidada. E é o que eu acho que as pessoas reconhecem mais imediatamente, assim. Sim, geralmente é um tipo de design que é definido pela natureza de produto que se faz. Então existem designs de produto, e daí tu faz uma graduação em design de produto. Existe design de moda, e daí tu faz o produto que tu desenvolve são produtos do vestuário. Existe design gráfico, então o resultado da tua prática vai sempre ser um produto gráfico. O design que a gente faz na Unicinos, né, que tem essa área de concentração em design estratégico, ele, ao invés de se definir pelo tipo de produto, né, que é aquilo que resulta do processo, a gente se define pelo processo. Então o que a gente desenvolve são processos. Então o nosso foco não é o resultado final do processo, mas o processo em si. Então é no processo onde a gente deposita a energia criativa mais importante das práticas que a gente desenvolve. Isso tem a ver com o jeito como a gente pesquisa, né, no nível de pós-graduação, e o jeito como a gente projeta no nível de graduação, de uma maneira que faz com que se confundam, né, essas duas instâncias que originalmente são separadas no design. Então lá na pós-graduação a gente faz pesquisa prática, né, pesquisa projetual, sempre tentando trazer essa vocação projetual para a pesquisa científica. Eu estou aqui pensando que o design estratégico, então, é quase aquele meme, assim, de que o que importa é a jornada, é o processo. Exatamente. Mas isso, assim, embora possa parecer trivial, né, isso faz muita diferença na maneira como se projeta.
O design tradicional, digamos, né, entre aspas, tá, o design tradicional, ele lida com essas instâncias de problema e solução de um jeito particular. Tá? Então, o problema e solução são instâncias apartadas do processo. Então, o designer meio que recebe um problema fechado, né, pronto, já elaborado, e atravessa por um processo e entrega um produto. Então, o problema que vem de fora e o produto que é entregue para fora são instâncias distantes do fazer do design. Né? E no nosso caso, a gente se ocupa, sim, do processo, o que significa dizer que o problema e o produto, o problema e a solução, são coisas que fazem parte do processo. Quer dizer, a gente não recebe um problema pronto, mas elabora o problema junto com essas parcerias que sempre estão presentes no projeto, e a solução também não é uma entrega definitiva, pontual, é alguma coisa que vai sendo trabalhada junto do processo. Então sim, né, essa trajetória é o que é vivenciado, né, nas nossas práticas de projeto. E vivenciado no sentido mais fecundo possível, né, não de alguma coisa que vai ser simplesmente tocada, mas é ali que a gente desenvolve mesmo a vocação da área. Me chama a atenção quando tu falou, por exemplo, sobre com o design mais tradicional, para falar das vertentes do design de gráfico, design de moda, essas coisas, porque, e me corrija se eu estiver errada, a impressão que eu tenho é que o design é, por natureza, um fazer que busca sempre a inovação, a transformação. Faz sentido isso para ti? Sim, totalmente. Mas também depende do tipo de design que tu está elaborando. Existem designs que embora digam sobre uma afeição com uma inovação, né, eles estão mais interessados em encontrar segurança, redução de riscos. A gente trabalha com um sentido de inovação um pouco diferente, né? E sem dúvida, né, o design que a gente faz, ele está comprometido com um projeto de mundos preferíveis, melhores, e tem talvez no alicerce mais fundamental da área a transformação, isso que tu está dizendo. Então o design está implicado numa transformação. Se não há transformação, né, o que tu fez é outra coisa que não design. E nesse sentido a gente busca caracterizar o que a gente chama de o tipo de inovação que a gente faz, né, porque é uma inovação que pretende ser transformativa, né, transformadora, que modifique as práticas. E o que a gente vê, a gente agora criou o design tradicional, né, mas é que existem muitas práticas, né, de design que trazem para o discurso a ideia de uma inovação, quando na verdade acabam se relacionando mais com processos repetitivos. O design tradicional, né, ele é um tipo de design que vem de uma preocupação da área em se tornar institucional, em se tornar formal, em se tornar respeitosa, legítima. Comercializável, porque o design lida com questões muito subjetivas. Então, tu imagina um cliente, né, uma empresa que vai contratar o design, né, um designer, e o designer diz para ele, olha, a gente até consegue fazer o projeto, mas a gente não tem muita garantia de que vai dar certo. Então, esse design tradicional, ele busca essas garantias, né? Então, elabora métodos, frameworks, maneiras de fazer projeto que acabam encaminhando uma repetição, né? Justamente para trazer uma segurança para o cliente de que, olha, a gente é capaz de fazer esse projeto. Mas o problema é que quando tu tem sempre o mesmo framework, sempre o mesmo método, sempre o mesmo modelo, quando tu está de alguma forma restrito a essas possibilidades que esses modelos te oferecem, tu não tem como oferecer alguma coisa que não seja uma repetição. Né? No mundo acadêmico, né, quando se faz pesquisa e se opera desse jeito, tu sempre encaminha uma tautologia, né? Um tipo de repetição que busca assegurar algum valor que já tinha sido estabelecido previamente. Então, essas referências que se utiliza muitas vezes nos processos inovadores, elas muitas vezes não são bem-vindas, né, porque elas acabam direcionando, né, a maneira como tu vai conduzir os teus processos para alguma coisa que já vem funcionando. Então pensando em mercado, né, quando um cliente vem te contratar e diz, olha, eu quero que tu faça um projeto inovador aqui para a gente.
Né? E daí tu faz um projeto inovador e eles, não, mas não é essa, eu tinha outra inovação. Não era tão inovador assim que eu tinha outra queria. inovação em mente, né? Eu queria inovar que nem os outros estão inovando. Copia, mas não faz igual. Todo mundo inova desse jeito, né? Então as empresas com quem eu disputo o mercado estão inovando desse jeito. E tu propõe um outro tipo de inovação, né, que destoa daquele tipo convencional, não era esse tipo de inovação que eu queria. Então, não é bem uma inovação. Né? A inovação, ela no mercado atual, ela vem se tornando uma marca, né, registrada de certa forma. Sim. Então, é uma maneira muito particular de se fazer as coisas. Então, o que acontece é que esse conceito de inovação, que é um conceito riquíssimo, acaba sendo transformado numa palavra que é esvaziada de significado, e vira uma estética, né? um tipo de design que se faz, inovador, mas que não é essencialmente inovador. Né? É um tipo de design inovador que ele é considerado inovador porque ele dialoga com os outros tipos de inovação que existem. Quando a inovação, na verdade, deveria estar comprometida com um tipo de disrupção, com o original, com o novo, o que muitas vezes é provocativo, é desconcertante. Né? Então, esse tipo de inovação que a gente ambiciona fazer, muitas vezes precisa assumir, ou sempre precisa assumir um risco que às vezes o mercado não está disposto a aceitar. Então é difícil chegar para o teu cliente e dizer, olha, a gente vai fazer um projeto inovador, né? Mas isso fundamentalmente está implicado num processo arriscado. Porque a gente não conhece o processo, porque como eu tinha dito, né, o design ele faz o processo, então não é um processo seguro, no sentido de formal, de estándar. Né? E que deve exigir um esforço, né, um empenho e eu acho que um desconforto também de quem está nesse movimento. Esse é o empenho do design, né? O design ele deve se empenhar justamente com isso. Né? Então, se o design se debruça sobre alguma coisa, é sobre o processo. É tipo, onde o designer deve quebrar a cabeça mas que processo eu devo elaborar para lidar com essa situação problemática, com essa inconsistência, com essa incorreção. Então, o designer se envolve com a situação de projeto do jeito mais aprofundado possível, para que ele deva hesitar sobre o tipo de processo que deve ser conduzido ou que não deve ser conduzido. Então, ao invés de ele chegar na situação de projeto com as definições já resolvidas sobre a maneira como ele vai projetar, é na situação que ele elabora essas maneiras. Então, o designer ele precisa ter estimulada essa dimensão criativa junto aos processos. E daí, muitas vezes, e é isso que possibilita a inovação. Né? Então, a gente vê muitas vezes o mercado lidando com um paradoxo, que é eu quero inovar, mas eu não quero assumir riscos. Então, eu quero ser reconhecido como uma empresa inovadora, porém, desde que seja igual às outras que estão inovando também. Então, a gente está sempre tentando, tu falou em problematizar, em gerar uma inquietação. Então, isso é muito uma vertente assim, do design estratégico. Né? Então, é a gente criar espaços frictivos, né? De fricção, né? de combates, de conflitos. Então, porque é justamente criando esses conflitos que as rupturas podem surgir. E conflito não num sentido negativo, né? Eu acho que a gente tem uma cultura, principalmente no Brasil, de evitar o conflito acima de tudo, mas eu acho que é um conflito que produz algo. Isso? Exatamente, perfeito, porque a questão é que a crítica, né, a crítica é um alicerce do projeto de design. Né? Então, crítica e criatividade são faces de uma mesma moeda, assim, né? E a crítica, né, a crítica está ligada a essa ideia de ruptura, né, de conflito, de choque. Né? É pela crítica que tu possibilita outras possibilidades, né? Outros encaminhamentos. Então, essa ideia de crítica, de fricção, de ruptura, ela é meio que antípoda da ideia de continuidade, de fluxo. Né? Então, e a gente normalmente prefere, né, num ambiente social, né, fraternal, de parceria, deixar que as coisas fluam. Né? A gente não quer criar indisposições, né, levantar críticas, né, fazer questionamentos.
Mas o problema de deixar a coisa fluir, assim, num fluxo, é que a gente tende a uma tendência, né? Embora seja redundante, a gente tende a uma continuidade. Então, e a continuidade é qualquer coisa que não design. Então, tu deixar as coisas transcorrerem do jeito que elas vêm transcorrendo é alguma coisa que não é da ótica da inovação. Então... Guilherme, quando tu fala sobre possibilidades, sobre futuros possíveis, eu queria te perguntar o que a universidade, o que um ambiente acadêmico está fazendo hoje para imaginar futuros possíveis. Ainda mais esse período que a gente está vivendo, que a gente acabou de passar por uma enchente, tem fumaça, tem guerras, tem coisas... Eu acho que existe muito um sentimento, né? E a gente vê memes, a gente vê discussões e tal, rolando sobre essa sensação de que a gente está aqui com o pezinho assim no apocalipse. Como é que o design pode contribuir para que a gente consiga imaginar um futuro possível, menos catastrófico? Eu acho que primeiro é valorizar essa ideia de se assumir os riscos, né? Porque isso que tu está dizendo é totalmente razoável e é o que mais toca ou deve tocar a atividade projetual do design. O futuro catastrófico, né, essa ruína apocalíptica, né, o antropoceno, que é essa era geológica, né, em que a atividade humana começa a deixar marcas irreversíveis no planeta, isso é garantido. Isso já está garantido por nós. Então, esse futuro indesejado é o provável. Né? Então, deixar as coisas fluindo como elas estão, como eu estava dizendo antes, né, naquele modelo de inovação, entre aspas, que não inova muito, é nos encaminhar para esse fim catastrófico. Então, o papel do design e da universidade, do design na universidade, é criar essas rupturas, né? É a gente problematizar esses fluxos indesejáveis, para assim desenvolver mundos preferíveis, desejáveis, melhores, né? E isso se faz com crítica, né? Isso se faz com criar espaços mesmo para que a gente consiga pensar em outras alternativas. E isso não se faz sem gerar indisposições, né? Porque então aquilo que tu estava dizendo de a nossa tendência é deixar as coisas de um jeito mais tranquilo, né? O problema é que a gente se percebe em meio a uma crise terrível, né? Em todos os âmbitos. É uma crise ambiental, né, que nos aflige, né? Agora, recentemente, a enchente de maio, né, nos deixa uma marca irreversível, né? A crise cada vez se mostra mais persistente, mais intensificada, né? A crise não vem mais em episódios pontuais, né? A crise parece ter vindo para ficar. Eu até lembro de ter conversado com uma professora ano passado, eu acho que foi, que falava sobre um cenário de que a gente hoje vive uma situação de policrises, de que são crises que acontecem em vários cenários e que não existe mais essa ideia de que não é uma situação pontual. É a gente vivendo tudo junto ao mesmo tempo, assim. Eu acho que sim, né? Então a gente precisa, acho que, criar essas rupturas, né? E o design é uma área que pode contribuir nesse sentido, porque o design tem como natureza, né, esse trânsito por diferentes disciplinas. Então o design é uma área que se ocupa de outras práticas, de outros saberes, de outros pontos de vista. Então o design precisa ter esse excedente como alguma coisa presente nas práticas. Então, né, a ideia de crise, né, se a crise não é simplesmente ambiental, embora simplesmente não seja uma boa palavra, mas não seja somente ambiental, mas também econômica, social, né, a gente precisa também buscar de articular disciplinas para que a gente possa fazer um enfrentamento e apontar outros direcionamentos para essa ideia de crise. Então o design ele tem uma facilidade por ter essa natureza plural, assim, né, como alguma coisa própria da área. E como que você, Guilherme, professor, imagina o futuro? Pois é. Eu acho difícil eu imaginar o futuro ocupando a minha posição no presente, né? Porque o que eu sei é que, o que eu imagino saber, né, é que a gente não tem os repertórios, né, as referências
que a gente precisaria para caracterizar esse futuro distante, né? Então, eu procuro não pensar no futuro como alguma coisa distante, mas alguma coisa que vai ser de alguma forma influenciada pelas maneiras que eu adoto no presente, né? Então o design é muito isso, né? O design é uma prática que tem a intenção como uma característica muito particular, né? Mas as intenções que eu tenho, elas acontecem no presente. Então as ambições que eu tenho, né, elas não podem ser pensadas num futuro, relacionadas a um futuro muito distante, né, porque isso é um pouco elástico, assim, porque o futuro, sempre quando eu me aproximo dele, ele vai para mais longe. Então, eu costumo trazer assim para os projetos que eu coordeno, para a sala de aula também, essa ideia de que um otimismo, né, é alguma coisa que nos distancia de uma ação imediata, né? Essa ideia de que não, o futuro é melhor, existe alguma coisa reservada para a gente lá na frente. Então, por mais que a gente esteja cometendo equívocos, né, sofra, viva um presente incorreto, né, alguma coisa no futuro é melhor, né? Então, acho que isso nos impossibilita uma ação mais incisiva no presente, né? Então, acho que o futuro, ele é uma instância, né, que deve nos estimular no sentido de a gente reconhecer que aquilo que a gente faz no presente tem consequências, né? E não como uma entidade que nunca chega, porque conceber o futuro desse jeito é de alguma forma nos aliviar da nossa responsabilidade como sujeitos, como designers, como professores, como cidadãos. Então, o futuro eu sempre pretendo pensar como alguma coisa que deve ser tensionada com o presente, né? Não como alguma coisa distante. Perfeito. E em sala de aula, como é observar esses alunos que são designers do futuro chegando e se apropriando desse conhecimento? Na sala de aula também a gente lida muitas vezes com esse drama assim, que eu te falei em relação ao mercado, né? Porque os alunos também, quando eles entram na graduação, muitas vezes eles querem uma receita infalível, né, para que eles consigam ser designers de sucesso e fazer grandes marcas e ter uma repercussão profissional significativa. Mas o que a gente diz é que isso não é uma garantia, né? E para que eles possam ser bons designers, eles têm que reconhecer, incorporar esse risco, né, essa falta de garantia para as práticas deles. E no design a gente trabalha, né, a gente está falando de futuros com a perspectiva de cenários, né? Então isso é uma tônica assim, da nossa área. E os cenários, né, isso eu estou pensando bem em sala de aula, né, tanto na graduação como no mestrado e no doutorado, os cenários é um pilar do design estratégico. Mas os cenários que a gente trabalha também são cenários um pouco distintos dos cenários que outras áreas desenvolvem. Então, o cenário é uma metodologia que vem de outras áreas, vem mais das áreas de gestão, administração, que concebem cenários para conseguir entender como provavelmente vai ser o futuro, para acertar em cheio, né, e não ser surpreendido quando o futuro chegar. Então, as empresas, né, quando adotam esse tipo de cenários, o que elas fazem é se ocupar de estudo de tendências. Então, elas vão estudando, se interessam por estudar o tipo de trajetória, né, que aquela temática foi realizando ao longo dos tempos, entende a natureza de transformação dessa trajetória para poder ter mais chances de estar bem colocada no futuro. O trabalho que a gente faz de cenários com os alunos ali da graduação e da pós-graduação é totalmente divorciado dessa ideia de certezas que vem do estudo de tendências. O que a gente trabalha é com projeções futuras, com alternativas, com especulação, né, de um jeito que a gente elabore cenários futuros, não pensando que eles vão acontecer no futuro, mas confiando que a elaboração desse cenário futuro nos perturbe a nossa condição presente. Então a gente faz, por exemplo, desenhos de utopias, de distopias, não pensando que aquilo provavelmente vai acontecer, né, mas representando aquilo de tal forma que afete o designer,
durante o processo projetual e faça ele se comportar de outro jeito. Então, toda a concepção de futuro que se faz é, de certa forma, um modo de se trazer um outro ponto de vista sobre como as coisas estão e serão, né, que faça a gente se posicionar diferentemente. Então, bom, se o mundo pode ser elaborado como esse cenário está apontando, então eu devo agir de um jeito que eu não venho agindo, né, como cidadão, como pai, como profissional, enfim, como político, como gestor. Uhum. Então, isso é um pouco uma tônica assim, do que a gente trabalha na universidade. Incrível. Bom, a gente vai encaminhar agora para aquele momento em que a gente dá uma dica de alguma coisa que possa ter a ver ou não com o tema que a gente está tratando aqui. O que você tem visto, lido, o que você recomenda para quem nos assiste? Bom, eu recomendaria vários materiais, tá? Porque eu acho que o design, o designer ele precisa ele mesmo, né, buscar aquilo que faça sentido para ele, né? O designer é um profissional que tem que desenvolver uma autonomia, uma autoridade, não no sentido de autoridade de quem impõe alguma coisa, mas no sentido autoral, né? De não, eu vou fazer isso do jeito como eu acho que deva ser feito. Então a indicação de referência sempre é uma questão que me preocupa um pouco, assim, tá? Então, mas como tu trouxe a questão do apocalipse, né, da crise, tem um texto que eu trabalho no mestrado, é um texto que foi publicado se não me engano, na The New York Times, que se chama Learning How to Die in the Anthropocene, é do Roy Scranton. Então é um texto que fala sobre aprenda a morrer no antropoceno. Então é um texto muito provocativo, é um texto que, embora tenha sido publicado num jornal, ele não tem uma característica jornalística, documental, mas é um texto que serve, que pode funcionar como uma metáfora desses cenários que eu descrevi, né? Porque o texto, embora seja um texto, né? Não é uma imagem, não é um objeto, né? Ele tem uma maneira especulativa no sentido de que ele desenha uma distopia e as pessoas que leem esse texto são sensibilizadas para que desenvolvam outros modos de viver, de ser, de se relacionar, de atuar como profissional, independente da área em que se atua. Então é um texto interessante, não é muito longo, não é um texto, sei lá, de 4, 5 páginas. Eu já vou procurar aqui. Então se tu não achar, depois tu me pede que eu te mando. Mas é um texto muito interessante, teve uma repercussão muito grande em várias áreas, embora seja impactante, né, no sentido de, olha, nós estamos morrendo nessa situação em que a gente mesmo se colocou, mas ele também é estimulante no sentido de nos provocar para nos encaminhar para outras direções possíveis. Perfeito. Eu vou aproveitar também, vou indicar um livro pequenininho, que eu acho que trouxe assim uma leveza assim para as minhas últimas semanas, que é o Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, que é um escritor português, porque ele justamente está ali numa situação distópica de uma família que vive numa sociedade onde tudo é regulado e vivido e pensado a partir dos números, do lucro, do número, do rendimento. E aí a filha dessa família quer comprar um poeta, e eles compram um poeta e levam esse poeta para dentro de casa como se fosse um pet. É uma situação, né, bizarra, mas o livro é lindíssimo, ele é curtinho e ele, eu acho que fala muito sobre como a arte nos coloca em contato com outras possibilidades de mundo e nos ajuda também a pensar em futuros. Né? Eu não li esse livro, que eu vou ler também, tá? Vou seguir a tua sugestão, mas tu vê, né, uma situação bastante convencional dos números, né, de uma sociedade que se organiza por essas métricas e que traz uma alternativa absurda, né? Comprar um poeta, poeta não é alguma coisa que se compra, e isso gera uma tensão que é estimulante. Exato, tá? exatamente. Então isso tem um pouco uma característica desse tipo de design que a gente faz lá no Unicinos. É incrível, esse livro foi Babi Bittencourt aqui da Atlântida que me indicou. Legal. E eu amei, tô completamente apaixonada, indicando pra todo mundo, assim, tô evangelizando, tá? Obrigada, professor, pela tua presença, foi ótimo, acho que foi uma conversa pra gente abrir a cabeça mesmo hoje. Obrigado por me receber aqui. É isso. Gente, até o próximo Educação da Manhã. A gente volta daqui 15 dias. Beijos.